O Conselho Jedi de hoje vai ser um tom um pouquinho mais sério, tá, rapaziada? Porque hoje a gente vai destrinchar e falar com vocês sobre toda a crueldade da Ordem 66, cara. Comandante Cody, A hora já chegou. Execute a Ordem 66. Sim, é uma das coisas mais importantes do universo de Star Wars que aconteceram, né, em toda a lore de Star Wars, que impactaram bastante, não só o futuro, mas todos os personagens principais, né? Então no vídeo de hoje a gente vai comentar, né, no podcast de hoje, né, pra ser mais exato, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Ordem 66 e todos os impactos que ela teve na história, sobreviventes, personagens aí que estão até hoje aí escapando, né, como por exemplo o Cal Kestis, enfim, vamos comentar tudo isso. E hoje a gente tá aqui na presença dele, do meu querido parceiro aqui, BK Souls, Cleiton BK. Fala família, tudo certo? Aqui é o Cleiton BK e mano, novamente né, uma honra estar aqui no Conselho Jedi, no canal do Último Jedi e mano, bora pra cima e só tem uma coisa pra falar, hein. Execute a Ordem 66. Nossa, quem não conhece essa frase tá maluco, pô. Cara, e hoje a live ela vai ser nesse tom aí, cara. Vai ser nesse tom meio bad, porque não tem jeito, é um tema muito pesado de Star Wars. Pra mim, eu acho que é o tema mais pesado de Star Wars, junto com a queda do Anakin pro lado sombrio. Esse é o tema, na verdade, que entrelaça toda a trama da saga Skywalker, né? Porque a gente vê com a Ordem 66 acontecendo a verdadeira fraqueza dos Jedi, né? Que é a sua própria arrogância, tá ligado? De não enxergar o que estava debaixo dos seus olhos, basicamente, tá ligado? Tudo que estava acontecendo foi tramado debaixo deles, eles não perceberam por pura arrogância, tá ligado? E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, né? Pô, Marcola, eu queria saber o que tu achou a primeira vez que aconteceu a Ordem. Tipo, quando você viu a Ordem 66 acontecendo, eu sempre pergunto isso pra quem gosta de Star Wars, né? O que tu sentiu, mano? Cara, eu fiquei impactado, eu tomei um susto até, mano. Falei, caramba, primeira vez que eu vi, eu admito que eu era criança, né? Eu vi muito jovem lá, o episódio 3, quando era moleque, lá com os meus 13 e 14, então eu falei, caraca, mano, tipo, mas eu não fazia ideia do quão impactou a história completa de Star Wars, né? Eu achei que era algo assim bem pontual, mas não, é um evento que, cara, impactou o espaço galáctico inteiro, cara, basicamente, né? Então eu fiquei boladão. Claro que agora vendo de mais velho, a gente teve a oportunidade, né, de assistir no cinema, que relançou, né, o A Vingança do Sith. Foi legal reassistir no cinema e sentir essa sensação, mas sabe, mas eu acho que no cinema eu consegui sentir de forma mais crua, né? O quão a Ordem Jedi errou de todos os aspectos possíveis, cara. Desde todo o cuidado que eles não tiveram com o Anakin, que era o escolhido. O erro não só do Yoda, mas também do Mace Windu, que não lidou da forma certa. O erro até do Obi-Wan Kenobi, de não ter lidado da forma certa também. A Padmé de vítima. Foi legal entender esse lado todo que culminou na Ordem 66, né? Culminando no Anakin virando o principal executor, né? Do lado do Palpatine, né? Então pra mim foi assim que eu senti, mano. É bizarro, né? E tipo, tudo fica um pouco pior quando a gente lembra de Clone Wars, né, acontecendo. Porque, mano, tudo que acontece em Clone Wars é basicamente um teatro do Darth Sidious com o Conde Dooku, tá ligado? É um teatro deles, é tudo moldado ali até chegar a Guerra dos Clones no filme, tá ligado? Na verdade, até chegar a Vingança do Sith, né? Onde eles executam finalmente a Ordem 66. E tipo, mano, o tanto de Jedi que morreu, o tanto de Padawan que morreu, o Code, né, tendo que... o Code atira no Obi-Wan, na verdade, né? Isso, tem um lance todo ali, todos os clones se voltam contra também, putz. E o Rex quase vai também, mas aí a Ahsoka ajuda ele, que a gente vê ali em Clone Wars acontecendo, né? É uma crueldade tudo aquilo que acontece, porque, se eu não me engano, foi no primeiro episódio de Clone Wars, quando eu comecei a assistir, que o Yoda tá ali com algum dos clones, uns clones novatos, se eu não me engano, e os clones falam, né? E tipo, os clones falam, o mestre Yoda, nós somos apenas clones, somos descartáveis, alguma coisa assim que ele fala. E aí o Yoda mesmo fala, não, vocês, independente se vocês são clones, vocês têm a força fluindo em vocês, né? Porque a força flui em todo o universo. E é bizarro
a gente sabendo dessa informação, como o próprio Oda não pôde prever isso, né, com os clones. Então, tipo, é um bagulho que acaba entrelaçando tanta história, tantos personagens de uma forma que que repercute até hoje, né? A gente viu na série do Obi-Wan, por exemplo, que muita gente especula que fosse o Rex ali, um clone que acabou virando mendigo. A forma como eles ficam hoje em dia, né? Porque muitos deles se arrependeram, entraram em depressão depois das guerras e tudo mais, tá ligado? Depois que o Império realmente assumiu, os clones eles acabaram se dispersando, né? Alguns acabaram conseguindo sair da Ordem 66, né? Alguns continuaram, outros acabaram preferindo tirar a própria vida. Então foi algo muito cruel, né? E é triste porque eles têm a opinião própria deles, né? Os clones, eles não são de pensar igual, né? Cada um pensa um pouco diferente, assim como a gente viu até no The Bad Batch, né? Que é um grupo ali de personagens que são clones, mas eles têm uma opinião própria cada um ali. O que acaba tornando eles essa massa de manobra, né, do Palpatine, são os chips inibidores que eles têm, né? Então, o próprio Capitão Rex, ele explica isso nesse episódio aí, que ele acaba sendo dominado pelo Darth Sidious ali já, né? Pelo Palpatine. Uhum. Quando ele é dominado, ele explica pra Ahsoka, se eu não me engano, ele já começa a falar sobre esse chip inibidor. Que são chips que inibem atividades que vão contra as ordens que o Palpatine dá, né? Então, eles são usados, eles são instrumentos, cara. Mas é importante lembrar que esses clones, eles são instrumentos de batalha, mas não são vilões, tá? Eles são só instrumentos, eles estão utilizados ali no contexto. Mas não são vilões da história. Muita gente tem essa opinião de falar, não, eles matam também, eles são personagens que participaram do expurgo. Realmente, eles participaram do expurgo Jedi. Mas não são vilões, cara. De jeito nenhum, cara. Não, e além disso, pra quem não sabe, não tem só a Ordem 66. A Ordem 66 tá dentro de mais 100 ordens, tá ligado? E, tipo, cada uma dessa ordem tinha um objetivo específico. Por exemplo, a Ordem 65 era de eliminar o chanceler. Importante tá lembrar isso muito aí, importante lembrar disso. Então, tipo, se alguém descobre ali o plano do Palpatine, algo do tipo, e fala Ordem 65, acaba com tudo ali naquele momento, tá ligado? E tem uma ordem também que eu não vou saber lembrar agora, que era a ordem de se auto-eliminar, né? Porque se a Ordem 66 desse errado, o Palpatine ficaria na desvantagem, né? Porque aí todo o exército dos clones se voltariam contra ele. Então ele também implantou a ordem de se auto-eliminar, que aí no caso, né, a Ordem 66 deu errado, ele vai lá, aplica essa ordem e todos eles se matam, deixando só os Jedi mesmo e tal, e ele podendo reiniciar, né, a sua vingança, né, que ele tanto planejou, tá ligado? É importante lembrar isso, muito bem lembrado, cara, porque a Ordem 66, ela só faz parte de tantas outras ordens que estão ali incluídas, né? Planos de fuga, planos de saída do próprio Palpatine que ele idealizou, né? Tanto ali por trás dos clones, mas também acho que o Sith tem muito dedo nisso, né? Toda a Ordem Sith, né, tem dedo nessas ordens criadas. E é importante lembrar, cara, a Ordem 66 não é uma ordem única, também tem outras, né? Então, muito bem lembrado, cara. É muito importante lembrar disso, porque é igual tu falou, tá ligado? Tipo, os clones, tá bom que eles são seres vivos, eles criaram compaixão com alguns Jedi, com alguns personagens que a gente conhece, mas eles foram criados basicamente pra serem armas, tá ligado? Uma arma parada em cima de uma mesa não atira. Quem atira é quem tá empunhando ela, tá ligado? Então é basicamente isso. Exatamente. E é importante lembrar que nessa história toda a gente acaba criando um vínculo a mais. Por isso que eu gosto tanto do Clone Wars, cara. Porque a gente acaba criando um vínculo a mais com esses acontecimentos no Clone Wars, que pra mim é uma animação que torna tudo muito mais triste, né? Porque o Clone Wars, ele começa a história mostrando pra gente alguns detalhes da Guerra dos Clones, né? Das Guerras Clônicas, né? Como é que foi essa questão do Yoda, esse vínculo que o Clayton citou, o vínculo do Yoda com alguns clones, que ele tinha esse afeto mesmo de proteger eles não são só marionetes pro Yoda, por exemplo, pra Ordem Jedi, eles são até acompanhantes de batalha. O Capitão Rex é um acompanhante muito forte de batalha, é um cara que ele vai pro front junto com o Anakin, ele já enfrentou frontes de batalha com o Anakin Skywalker, por exemplo, o Obi-Wan Kenobi, o próprio Code também. Então é importante lembrar que o Clone Wars é o que me deixa mais bolado ainda nessa história toda, porque o Clone Wars ele faz com que a gente crie afeto com todo mundo. Então tu acaba criando afeto com os clones, com os específicos, que é o The Bad Batch, o grupo lá específico. É o Wolf, né? Tem o Wolf,
Aí tem o Rex, que a gente conhece, o Cold, tem muito personagem. Cria afeto com o Cold, com o Capitão Rex, a gente cria afeto com tanta gente, não só eles, mas também com os Jedi que são expurgados, por exemplo, o Plo Koon, a gente cria um afeto pelo ele. Pô, o Plo Koon é um dos personagens principais de Clone Wars, cara. Primeira, segunda temporada, ele aparece bastante, tem episódios focados nele, mano. A própria Luminara, que a gente vai entrar um pouquinho na história dela também aqui nesse podcast, que também é outra personagem que acaba entrando muito a fundo a história dela e, pô, é muito triste o que fazem com ela em Rebels. A gente vai falar um pouquinho sobre os sobreviventes, mas é triste de você ver que eles prepararam, o Dave Filoni, né, preparou todo esse terreno pra gente, né, de apresentar a Ahsoka pra gente, a aprendiz do Anakin, entrar mais a fundo na história do Grievous, na história do Dukan, na história de todo mundo, pra no final a gente já sabe que ia culminar na Ordem 66 tudo, né? Ali na temporada 6 pra 7, a gente já sabia que ia culminar tudo ali. Bizarro. Então é loucura a gente acompanhar do zero como foi a construção disso tudo, né? É loucura. Já haviam traições, já haviam indícios disso tudo acontecendo. A Sage Ventress já tava suspeitando, o Darth Maul suspeitava. Cara, é loucura tu pensar que o Darth Maul tem uma figura positiva na história até certo ponto ali. Que ele começa a detectar que vai dar ruim. Até porque ele tem agora outras prioridades além da Ordem Sith, que um dia ele já fez parte, né? Ali, exato, nos Tronos de Mandalore, com os irmãos dele ali. Então, por exemplo, de Dathomir. Então, por exemplo, Clone Wars faz um terreno absurdo pra gente, cara. Então, a gente vendo a Ahsoka hoje, na série, ela é um restício dessa história toda. Por isso que eu acho tão importante a série dela também. É muito importante e a gente vê, né, tipo, naquela visão que ela teve dentro da Força com a Anakin, tá ligado? A importância desses personagens pra ela, tá ligado? A importância do Anakin pra ela. Então, tipo, a Ahsoka, pra mim, ela é... tirando o Obi-Wan, né? Porque a gente, infelizmente, já sabe o fim do Obi-Wan. Mas a Ahsoka, pra mim, é a personagem que mais sabe tudo que aconteceu ali, tá ligado? Porque ela viveu tudo. Ela passou então, por tudo na pele, cara. Ela passou... a ameaça fantasma, a guerra dos clones, a vingança do Sith, tá ligado? O pós disso, e a gente vai ver mais agora na segunda temporada, tá ligado? E mais personagens aparecendo. Então, tipo, a Ahsoka, ela é a ligação que une, né? Que vai ligar, na verdade, eu espero que isso aconteça. Os prequels, com uma nova esperança, tá ligado? Com o novo universo aí que vai acontecer, que surgiu, né, infelizmente, da Rey, do Kylo Ren e tudo mais, né. Eu espero que a Ahsoka seja a ligação desses três universos, tá ligado? Não, e não só isso, ela interliga toda essa história de Star Wars, ela é a personagem, ela dá um nome nisso tudo, e ainda interliga com o que acontece em Rebels, Bad Batch, e agora vai ter esse link todo com o Almirante Thrawn, cara. A Ahsoka, a Ahsoka a gente falou já até no episódio passado, né? Ela é o passado, o presente e o futuro da franquia. Não tem como, cara. Ela é esses três momentos da história, cara. O passado, o presente e o futuro, mano. Então, a Ahsoka ter passado por isso é muito importante, cara. Exato. E além dela também, né? A gente, obviamente, de uma forma diferente, mas a gente tem o Grogu também, né? A gente tem que lembrar que o Grogu, ele viu tudo isso acontecendo também, tá ligado? E até agora a gente ainda não tem todas as respostas sobre ele. Eu fico bobo com o poder do Grogu, que a gente viu na segunda temporada ali, que o Din Djarin leva ele até aquele templo, né, aquele mini templo Jedi ali, que você consegue se conectar à força, né. Na verdade não é um templo Jedi ali, né, é um templo de conexão com a força, né, usuários da isso, força. No topo de uma montanha, né. É, ali. Mano, quando ele chega lá e tem aquela aura de Saiyajin, sinceramente eu nunca vi nenhum personagem de Star Wars ter aquela aura que ele tinha. Muito forte, né? Eu não vi. Tu lembra de algum, Cleiton? Eu não lembro de ninguém na história. Também não lembro não, tá ligado? Tipo, ele fez a mãozinha assim, né? Mãozinha de yoga. Fechou o olhinho, cara. E ninguém tocava nele, cara. Não tinha como tirar ele dali, velho. Aconteceu aquela guerra inteira que chegou o Moff Gideon. Aí apareceu o Boba Fett. Todo mundo e o cara lá. E o Groguinho lá, focadão, usando a força a milhão. Então, assim, eu acho que toda essa história do Grogu, envolvendo também a purgação Jedi, envolvendo também a Ordem 66, o Palpatine, Darth Sidious, acho que tem que ser muito bem explicado pra gente agora no filme, pelo menos. Isso tem que ter no filme. É pra isso que eu vou pro cinema. É isso, tá ligado? Quero ver o passado do Grogu, cara. É necessário isso ser explicado, tá ligado? Pra surgir conexões, tá ligado? Mano, porque o Grogu, atualmente, o Grogu, ele é um personagem
que, junto com a Asuka, ele interliga essas coisas, tá ligado? E, tipo, como o Grogu é um personagem novo, você pode fazer muitas coisas com ele, tá ligado? Você pode... tipo, pô, a gente não sabe o que vai acontecer com o Grogu. Porque, tipo, pô, se a gente pega o Obi-Wan, igual eu falei, a gente já sabe qual é o final do Obi-Wan. A gente já sabe por tudo que ele passou. A gente viu na série dele que depois que tudo aconteceu, ele ficou lá em Tatooine, treinando com... Caramba, qual é o nome? Com Qui-Gon Jinn, só que na forma da força, espectral e tal. Então, tipo, ele fica lá e ele fica cuidando do Luke, beleza. E depois ele acaba morrendo. É isso. Mas o Grogu não. O Grogu a gente não sabe, tá ligado? Então a gente precisa que a Disney agora, né, crie conexões importantes. Puxe personagens importantes, tá ligado? Que acrescente mais personagens. E através do Yoda, através do Grogu, que tem uma grande conexão com a força, ele vai conseguir fazer isso. Ele é tão forte com a força que o Luke só conseguiu achar ele porque ele sentou naquela pedra ali, tá ligado? E aí despertou. Aquela conexão que ele fez é como se fosse um sinal, um Wi-Fi, tá ligado? Ó, eu tô aqui. Exato. E aí quem tem a conexão com a força vai sentir isso. E ele pode fazer isso novamente pra juntar alguns Jedis que estão espalhados pelo universo, tá ligado? E o engraçado, o Din Djarin no meio disso tudo, né? No meio dessa guerra toda. E tomara que no filme agora a gente tenha uma explicação plausível, assim, de uma cena completa do Kelleran Beck, né? O personagem, um Jedi que salvou o Grogu, a pele do Grogu ali, que a gente viu ali na terceira temporada de Mandalorian ali. Tomara que a gente tenha mais a fundo, né? Que inclusive é o ator do Jar Jar Binks, esse cara aí, muito resenha esse ator, inclusive. Tomara que a gente tenha mais a fundo mais histórias dele, né, cara? Pra gente entender como é que foi toda essa salvação do Grogu na história, né, mano? Tomara que a gente tenha alguma coisa assim. Esse filme me deixa com essa expectativa. Eu espero que isso aconteça, mano. Porque é um personagem que pode agregar muito na história do Grogu. Igual a Jedi que aparece lá em Fallen Order, agrega pra história do Cal Kestis, tá ligado? Eu sempre esqueci o nome dela. A série Junda, né? Série Yunda. Isso. Ela agrega e a gente vê a evolução do Cal Kestis com ela ali, tá ligado? Porque, mano, a importância de um mestre Jedi pra um Padawan, né? É muito importante justamente por causa disso. Porque quando você tem a conexão com a força, quando você está ligado com a força, você vai sentir a vontade de cair pro lado negro da força, tá ligado? Você vai ter essa vontade. E é por isso que é tão importante você ter alguém sábio te ajudando a manter os pés no chão e seguir o caminho certo, tá ligado? Mas só entrando mais a fundo nessa questão da Ordem 66, que a gente tava falando agora do Clone Wars, da animação, que aprofunda muito essas questões desses personagens todos aí que a gente tá citando. Eu acho que o principal personagem de Clone Wars que acaba tendo uma história muito mais rica, não tem como escapar, é o Palpatine, cara, é o Darth Sidious. É engraçado até a gente assistir tudo aquilo, desde a primeira temporada, a segunda, a terceira, até chegar no ponto da Ordem 66, que ele é basicamente um ator, mano. Ele atua muito, ele que cava a falta e ele sabe o que é. Por exemplo, ele que manda, ele usa muito, coitado do General Grievous, cara, mas ele usa muito o Grievous de isca, né, dos Jedi, né. Ele fica mandando, dando ordem pro Dukan, dando ordem pro Grievous ali. E a gente sabe, ele tá atuando, cara, porque a gente já sabe qual é o plano real dele ali, né, de tornar o Anakin um deles e acabar executando a Ordem 66 pra não ter mais nenhum Jedi pra sobrepor pra ir contra o poder dele, né, em toda a galáxia. Então, acho que pra mim o personagem mais que fica bufado nessa história toda, o personagem mais upado é o do Darth Sidious, mano. O cara é um gênio, não tem jeito, mano. Exato, ele trai todo mundo. E essa é a essência dele, né? Então ele trai o Grievous, ele trai o Dukan. E no final ele quer trair o Anakin também, por Luke ficar do lado dele, tá ligado? Então, tipo, ele é um personagem que, mano, ele vai fazer de tudo pra conseguir o que ele quer. Porque essa é a essência de um Sith, né? Essa é a essência de um Mestre Sith. O Darth Sidious, até nas sequels, cara, aqui na sessão Skywalker, ele volta a aparecer de novo. O que pra mim não queria que acontecesse, né? Vocês sabem que eu não gosto muito, eu não gosto das sequels, na verdade. Eu sou bem contra, inclusive. Mas é importante a gente ver ali, até ali, mais do Palpatine, mais do Darth Sidious, né? Mais da maldade dele, cara. Até ali a gente vê o quão longe ele vai pra conseguir retornar, pra conseguir voltar aos planos dele, que ele quer passar a alma dele, os estudos que ele faz.
É loucura, cara. A gente vê que até o Snoke ele passou a perna, outro personagem que ele passou a perna, além do Dukan, Anakin, Grievous, até o Snoke, cara, ele passa a perna. Então o cara, ele é assim, é poder a todo custo. Ele quer chegar no topo da galáxia e vai passar por cima de todo mundo. E pra mim a animação consegue tornar ele esse cara tão vilanesco, mano. Absurdo mesmo, mano. É poder ilimitado. Poder ilimitado, pô! Vamos! Macola, mas aí, mano, agora que a gente falou da Rota 66 e tudo mais, a importância da Darth Sidious e etc. Os sobreviventes, a gente tem, tipo, a gente sabe canonicamente quem sobreviveu, tu tem uma noção disso? Então, a gente tem alguns personagens que acabaram sobrevivendo, né, da Ordem 66. Alguns acabaram sobrevivendo de forma mais mostrada pra gente, mais, né, de forma visual muito, a gente viu o cara sair vivo, e alguns outros ficaram no mistério, né, inclusive tem teorias até hoje que o próprio Mace Windu tá vivo ainda. Não que o Mace Windu foi executado pela Ordem 66 do Darth Sidious, né, até porque ele caiu lá do topo do prédio lá de Coruscant, mas ainda, até ele, então, assim, a gente não tem muito em Star Wars isso, né? Então é aquela frase, né? Se não tem corpo, então o cara tá vivo ainda, né? Se não tem o corpo aparecendo, ele tá vivo ainda. Então com Star Wars eu acho assim, se o cara não teve nenhuma citação, ele tá vivo ainda. Agora, os que a gente viu irem de base, né? Que a gente viu lá no episódio Vingança do Sith, por exemplo, né? A primeira versão que a gente viu ali, o pessoal morrendo, a gente já tem a morte do Ki-Adi-Mundi, né? Aquele personagem que até aparece em Acolyte de novo, que tem a cabeça pontuda. A gente tem o Plo Koon, que também aparece morrendo em Vingança do Sith. Foi legal ver no cinema de novo, pra eu ver, porque realmente eu não tinha lembrado que aparecia o Plo Koon no filme, cara. E realmente ele vai de base. E ele morre dentro da nave dele, né? Os caça bate ele, na verdade, cara, né? Mó triste, velho. Mano, eu sou muito fanboy do Plo Koon, cara. Ele é um personagem muito da hora, mano. E ele vai de base. É triste. E a gente vê ele morrendo, né? O que torna tudo mais triste, mano. E ele é um personagem que ele é muito importante em Clone Wars, ele aparece muito, né? Ele é importante pra Ahsoka, mano. O Plo Koon é o cara, é um dos personagens assim, é um dos Jedi assim que eu criei mais afeto na animação do Clone Wars, cara. No início, cara, o segundo episódio é todo pra ele, mano. Se eu não me engano, da primeira temporada. Que é a Ahsoka batendo o pé que ela quer resgatar ele junto do Anakin. Mesmo o Obi-Wan pedindo pra que não. Vocês vão se expor, vocês vão mostrar a localização de vocês pros General Grievous e tudo mais. Os caras não. A gente vai pegar o Plo Koon, a gente vai salvar a pele dele, mano. E a Ahsoka bota a panca, não. A gente vai resgatar ele. Eu acho muito legal isso, cara. A gente também tem a morte da Ayla Secura. É outra também Jedi que acaba indo de base. Stazelle também é outra Jedi que acaba sendo expurgada. Que a gente vê agora. A gente tem os que sobreviveram, né? Esses são os que a gente viu falecerem, infelizmente, né? Os que a gente viu que sobreviveram, tem uma lista aí de Jedi prestigiados. Eu diria até que é o Hall da Fama do Star Wars aqui, Cleitola. São os mais conhecidos, né? Digamos assim. É o Hall da Fama. Primeiro de todos, a gente pode citar que é o Yoda. Ele se exila, né? O Yoda se exila em Dagobah. Que é uma parada assim que é mais um traço da personalidade do Yoda que eu acabo não gostando. Sim. De sempre porque evitar ele conflito, basicamente... Mano, é um bagulho que eu não consigo, tá ligado? Antes, eu tinha uma percepção do Yoda muito, muito louca, que, pô, ele é um puta personagem e tal, mas só que atualmente eu não consigo admirar tanto ele, tá ligado? Pô, o cara, basicamente... A minha admiração pelo Yoda foi nerfada. Exato, tipo, o cara basicamente, ele perde pro Darth Sidious, Palpatine, e foge, se esconde em Dagobah, tá ligado? E ponto. E ele tem, no filme foi legal ver isso, porque ele tem dedo forte na escolha de enviar o Obi-Wan sozinho pra Utapau, mano. Exato, porque o Obi-Wan falou, deixa eu enfrentar o Darth Sidious, deixa eu enfrentar, eu não vou conseguir derrotar o Anakin, tal. E aí ele manda o Obi-Wan cumpre a missão dele, e frouxo como o Yoda ele não consegue cumprir a dele, tá ligado? Aquela decisão de enviar o Obi-Wan sozinho pra Utapau pra enfrentar o Grievous sozinho ali, claro, com uma frota ali, também. Mas quem chega infiltrado sozinho é o Obi-Wan, mano, de pele, de cara e coragem, assim. Ele chega lá solo, foi uma decisão tomada com o Yoda ali, tomando a decisão. É uma decisão que pra mim, eu não vou falar, mas eu acho que beira a covardia, mano, que fazem com o cara, né? E além do Yoda, a gente tem também outro sobrevivente, que é o Obi-Wan. O próprio Obi-Wan também é um dos sobreviventes. Né? Que é legal. O Obi-Wan que depois ele fica, né? Acontece tudo que aconteceu ali na série dele, pra quem assistiu. E depois ele fica exilado em Tatooine também, tá ligado? Mas só que
faz parte da missão dele aquilo dali, né? Proteger o Luke Skywalker, tá ligado? Exato, exato. É um dos pontos, assim, que eu acho... É difícil falar da série dele, cara, mas é um dos pontos, assim, que eu acho que se salvam da série, que é mostrar como o Obi-Wan Kenobi lidou com esse exílio, né? Como ele lidou de ter que se exilar em Tatooine, como ele lidou com esse fato de isso tá acontecendo, isso tudo tá rolando, o fato dele descobrir que o Anakin Skywalker tá vivo, por mais que aquela cena ali que ele descobre que o cara tá vivo é uma cena que quebra a lore, porque até então pouquíssimas pessoas sabem o nome do Darth Vader, né? Que o Darth Vader é o Anakin Skywalker. No fim, aquela executora inquisidora, né? Sabia que ele era o Anakin, falou, né? Usou a força pra falar com o Obi-Wan sentiu também. E, tipo, ali pra mim quebra um pouco a lore, cara. Uma personagem daquelas que não tem um tier tão alto no Império. Até tinha o tier dela alto, mas assim, de saber um segredo. Era um segredo que cabia só ao Darth Vader e ao Palpatine, na minha opinião. Saber que o Darth Vader é o Anakin Skywalker. Não era pra qualquer um. E aí acaba ele ouvindo lá que o Anakin Skywalker está vivo. Aí é loucura, pô. Aí eu não sou muito fã, não. Aí essa série, é aí que a gente começa a falar mal da série também, né? Que eu começo a criticar a série do Obi-Wan Kenobi, cara. Que pra mim tem muito erro assim, e tal. Eu me incomodo um pouco com... É osso, porque na minha percepção, o Obi-Wan e o Yoda, né? O Obi-Wan, o Yoda, eles são personagens muito fortes, muito importantes, né? Qualquer tier list que você procure na internet, eles sempre vão estar no topo, tá ligado? Da lista e tudo mais. Só que aí, enquanto tá acontecendo tudo isso, eles estão escondidos. Enquanto o Cal Kestis, que é um jovem, né? Ele tá lutando, ele tá criando uma rebelião, tá ligado? Ele sobreviveu ao Darth Vader 2 vezes, tá ligado? O cara E aí, tem quem esse pode currículo aí. derrotar o Darth Vader? E aí quem pode derrotar o Darth Vader tá escondido. Então é isso que me incomoda muito, tá ligado? Tipo, eu entendo que, tem a hora certa, né, tal. O Yoda tava esperando o próximo escolhido, né, que seria o Luke, tal. Mas, mano, pra mim, são atitudes covardes, tá ligado? Pra mim também. Eu acho que a Ordem Jedi, ela sempre se omitiu, desde o episódio da Ameaça Fantasma, a Guerra dos Clones e a Vingança do Sith, a gente já vê o quanto a Ordem Jedi se omitiu de tomar decisões importantes que evitariam tudo que aconteceu, cara. Exato. Eu tenho essa minha tese, mano. Eu acho que tudo que poderia ter sido evitado, poderia ter sido evitado. Tudo. Poderia. De uma forma ou outra. Poderia de uma forma muito simples, tá ligado? Olha esses muito pessoal, simples. toda essa galera que a gente tá citando, até então tava do lado do bem, cara. Exato. Macola, se tu parar pra pensar, se o Obi-Wan fica lá com o Yoda e vai atrás do Lord Sith, que é quem realmente importa, Exato. eles tinham derrotado. O que o Anakin ia fazer? Não, se junta, se eles conseguissem juntar Mace Windu de forma, né, coordenada, Mace Windu, Yoda, Obi-Wan, Plo Koon, Kit Fisto. É importante lembrar que o Kit Fisto, aquele maluco verdão lá, ele tancou o Darth Sidious, tá? Ele tancou o Darth Sidious, mano. É verdade. Naquela cena que o Mace Windu chega lá, ele tá lá com 3 Jedi, 2 morrem, Darth Sidious já ceifa, mas o Kit Fisto tanca. Ele segura o dano, mano. Então, se eles tivessem coordenado esse ataque com todo mundo junto, tinha um escolhido ali, cara. Era só ter coordenado, mas não. Aí o Anakin, visivelmente abalado já, querendo já se rebelar, os caras deixam rolar, o Mace Windu vai de base e ninguém sabe. Aí acontece, mano, aí pra mim erra muito, cara. A Ordem Jedi vacila demais. E o Qui-Gon Jinn já tinha dado esse papo. É por isso que eu gostei muito, inclusive, daquele vídeo que tu fez, e se o Qui-Gon Jinn tivesse treinado o Anakin, tá ligado? Porque, mano, seria tudo diferente, tá ligado? Seria tudo diferente. Pra quem não assistiu, vai estar aparecendo aí, o Macola vai colocar no card. E, mano, é realmente aquilo, tá ligado? É bom a gente pensar nesse tipo de coisa, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente vê o quanto a Ordem Jedi é falha, tá ligado? É falha. E é por isso que, tipo, que a Ahsoka sobrevive, porque ela recusa seguir a Ordem Jedi na linha, tá ligado? É por isso que o Obi-Wan, até o Obi-Wan resiste, tá ligado? Que é justamente por causa disso, porque, tipo, ele desiste de tudo. Ele fala, mano, eu vou ser um covarde, mas eu não vou ser um covarde burro, tá ligado? Eu vou me esconder aqui, vou cuidar da minha promessa, que é proteger o Luke, e acabou, tá ligado? E acabou. E além desses personagens todos aí que a gente tá citando, a gente falou do Cal Kestis já,
tem mais gente importante que sobreviveu à Ordem 66. Aham. A gente já falou do Grogu, um tempo atrás agora. Isso. Mas também tem o Kanan Jarrus, do Star Wars Rebels, por exemplo, é um dos sobreviventes da Ordem 66. A gente tem, pra quem não lembra aí, o Taron Malicus, que é aquele personagem que a gente enfrenta na Jedi Fallen Order, né? Aquele Jedi que ele acaba falando pro Cal Kestis, né? Por que você acredita nisso ainda? Né? Ele dá aquele embate legal, assim, de argumento com o Cal Kestis, né? Tem o Taron Isso Malicus. mesmo. Tem o Killan Voss, que também é outro personagem legal demais, que eu gosto bastante. Esse daí é muito específico, gosto muito. Ele já aparece também em Clone Wars. Tem a série Junta, que a gente citou também, que acaba virando a mentora do Cal Kestis na história, né? E a Luminarum Ele Duli. enfrenta o Vader, inclusive. Pô, a série ela tanca o Vader, tá? Ela tancou. É isso mesmo. E tem a Luminarum Duli, né? Também. Que ela também... A Luminarum, ela tem uma história muito... Acho que de todos esses aqui que a gente citou, ela sobrevive, entre aspas, né? A Luminarum, ela não é bem uma sobrevivente, né? Coitada dessa, hein, mano. Eu coloquei ela nessa lista aqui por um motivo específico. Porque, basicamente, ela é sim sobrevivente até certo ponto. Ela acaba conseguindo até certo ponto escapar da Ordem 66, mas ela, como mostrado em Star Wars Rebels, a Luminarum Duli, pra quem lembra dela em Clone Wars, muito simpática, eu gosto muito dela, ela acaba ajudando muito a Ahsoka Tano nessa questão de mentora, e depois a Ahsoka Tano devolve o favor pra ela, salvando ela de morrer pra Asajj Ventress, né? Então eu acho que é bem legal esse lado de uma ter salvado a pele da outra. Só que é muito triste o que acaba acontecendo com ela, porque a Luminarum ela é pega, ela é capturada pelo Império, e acabam usando o corpo dela, acabam conservando o corpo dela, derrotado, né, falecido, pra que ela seja usada de isca, armadilha pro pessoal do Rebels, né, o Ezra ir lá até o Império, achar que ela tá viva, resgatar e no fim não, ela tá morta, ela tá só o Loucura cadáver, isso, mano. né? Isso pra mim é uma das histórias mais pesadas de Star Wars, cara. Loucura, Aqui- tipo, e pra tu ver como que é cruel, né? Crueldade, cara, crueldade. Eu acho que assim, muita gente fica falando aqui nos comentários, o pessoal comenta bastante que Star Wars é uma história pra criança, Star Wars é uma história infantil, isso aqui e tal, não tem congruência e tal. Eu acho que assim, cara, Star Wars ele tem salada infantil, tá? Assim como o Grogu é um personagem feito pro público infantil, a gente sabe disso, né? Vendeu muito por causa disso. Até a própria animação do Star Wars Rebels eu imaginava que era infantil também quando começou, mas no fim não é, cara. Star Wars a gente tem que lembrar, é uma história cruel, mano. O final de Vingança do Sith mostra isso, né, Cleitola? A cena do Anakin lá com as crianças, todo mundo indo de base, sabe? O expurgo Jedi, isso aí pra mim. Não, é uma história infantil, cara. Não é. É muito longe disso, na verdade, né? A gente tem histórias muito profundas ali, tá ligado? Questão de vingança, questão de traição, tá ligado? Abandono e tudo mais, né? Então, tipo, obviamente, né? Obviamente. A gente tá vendo pelo lado adulto, né? Quando a gente era criança, a gente não enxergava esse tipo de coisa. Mas agora que a gente é adulto, a gente vê o quão pesado é certos temas em Star Wars, tá ligado? E é por isso que muita gente da nossa idade e muito mais velho do que a gente gosta tanto dessa obra, tá ligado? Porque é uma obra pra todo mundo, né? É uma obra que pega todo mundo. Lançando jogo, lançando HQ, mangá... agora, o Visions, que é uma animação que Tá no hype também. Vocês têm que incrível, assistir, tá cara. ligado? Incrível, incrível. Então, muito importante tudo isso. Tu falou um personagem aí, Marcola, que eu queria comentar um pouco, que é o Killan Voss. Ele mesmo, o próprio, o homem. Eu gosto muito dele, tá? Então, eu desconheço um pouco dele, tá? Eu não conheço muito. Mas eu sei que ele é um personagem muito importante, que muita gente gosta dele, tá ligado? E que inclusive, ele é citado recentemente na série do Obi-Wan. Como ele é o cara que ajuda as crianças refugiadas com a força, né? A escaparem do Império. Tu consegue falar um pouco mais sobre ele pra nós, Marcola? Cara, o Killan Voss, pra quem não lembra, ele já aparece em Clone Wars, né? Que nem a gente citou aí. E o Killan Voss, ele tinha uma habilidade específica, que era uma habilidade rara, que a gente chama de psicometria, né? No universo de Star Wars. Que é o quê? Ele conseguia acessar memórias de objetos. Então ele tinha essa habilidade que nunca foi abordada em Star Wars, né, tão a fundo, né? Então ele conseguia sentir memórias, né, ao tocar objetos. E isso tornava ele uma peça importante pra, por exemplo, missões que eles tinham que realizar. E ele foi treinado em cima disso, né? Pra ser esse cara que, especificamente em missões ele conseguia tocar em objetos e falar, isso daqui aconteceu porque, né, ele era meio que usado pra investigação, né, nesse caso. Só que claro que ele era muito rejeitado pela Ordem Jedi também. É mais um caso de um personagem rejeitado por ser diferente, mano.
pela Ordem Jedi. Ele é mais um personagem que também era um pouco ortodoxo, era um cara mais rebelde, assim, e ele foi meio que deixado de lado, ele era contra a Ordem Jedi, assim, em alguns pontos, né? A gente tem personagens como o Qui-Gon Jinn, que não era tão a favor da Ordem Jedi, mas ele era um cara mais calmo, né? Ele é contra, mas ele tancava, ele ficava ali, né? E a gente tem o oposto, que é o Keelan Voss, o Anakin Skywalker, por exemplo, que são personagens que não eram tão a favor, não, mano. Eram rebeldes, sim, cara. Ele foi treinado no Templo Jedi, o Keelan Voss, mas ele era impulsivo. Eu acho que essa é a palavra exata, assim. Ele era muito impulsivo, igual o Anakin, cara. Então, pra ter uma ideia, mais ou menos. E ele participou... Como ele tem essa habilidade, que nem eu falei, ele é usado muito pra investigação. Então ele é um personagem que usavam ele de infiltrado. Usavam ele pra ser infiltrado, né? Em várias missões secretas. Ele era usado pra missões secretas da República na época. Então, esse é o lado do Keelan Voss que eu gosto bastante, mano. E eu acho que muita coisa ele poderia ter sido aproveitado até hoje, tá? Pô, muito louco. E tu falou desse poder dele. Quem tem esse poder também é o Cal Kestis, né? Na verdade, o Cal Kestis, mano, ele é um... Eu acho, o Cal Kestis, primeiro que ele tem que vir logo pras telonas, tá ligado? Isso é um fato. Ele tem que vir logo. Porque, família, o Cal Kestis, ele parece que é uma junção de vários Jedi em um só, tá ligado? Isso se dá muito por ele não ser um covarde, igual o nosso querido Yoda, tá ligado? Porque ele explora, o Cal Kestis é um explorador, tá ligado? Ele vai em ruínas, ele descobre objetos, ele aprende mais sobre a história, ele conhece outros Jedi, tá ligado? Ele viaja pela galáxia durante as missões dele. E ele tem esse poder também de se conectar com a força dos objetos, assim, descobrindo o que aconteceu naquele local, com o dono daquele objeto e tudo mais. Isso é muito legal e isso traz um conhecimento muito importante pra ele. E ele tem um poder que a gente só viu isso 2 vezes, que é uma com ele nos jogos e outra com o Kylo Ren, que é o poder de você meio que para o tempo com a força, né? Tipo, eu não sei muito bem se é parar o tempo, mas tipo, quando o Kylo Ren, por exemplo, para aqui no Despertar da Força, né? No Despertar da Força, ele para o blaster ali no ar, tá ligado? Sim. Aquela dali é uma habilidade que a gente só viu o Cal Kestis fazendo nos jogos, tá ligado? Também. Ambos fazem. Se eu não me engano, Então, o Darth Vader também tem. Só esses três que eu vi. Só esses 3 que eu vi. O Darth Vader, o Cal Kestis e o Kylo Ren. Só os 3, né? Então, tipo, o Cal Kestis é um personagem muito forte pra ser desperdiçado, tá ligado? E além do Keelan Voss. Então a gente tem 2 personagens aqui, que é o Cal Kestis e o Keelan Voss, e a Ahsoka, 3, que, mano, são muito poderosos. Muito poderosos. Eles chegam ali e se param na força do Obi-Wan, tá ligado? No Obi-Wan ali na série, provavelmente, tal, que consegue derrotar o Darth Vader, né? Não finaliza porque não quer também. É um bagulho que me deixa puto também, é isso. Mas, tipo, a gente tem esses 3 personagens, cada um em um canto da galáxia. Qual a dificuldade de juntar eles 3? Nossa. E o Keelan Voss, ele tem tanta história, cara. Porque tem um arco de história que ele é capturado pelo Conde Dooku. E é importante, eu acho que isso aí poderia ser até aproveitado em mais animações de Star Wars, né? Porque, se eu não me engano, essa história é contada nos Legends, né? Em livros. Que acontece alguns acontecimentos envolvendo o Keelan Voss com a Asajj Ventress. E o Keelan Voss, ele é capturado pelo Conde Dooku. Ele temporariamente ele acaba virando... ele acaba sendo corrompido pelo lado sombrio, mas ele acaba não virando, né, um Lord Sith, né? Ele não acaba ficando, né? Ele acaba até ganhando um nome, né? Ele passa a se chamar de Enigma, uma coisa assim. Pra ter ideia, Cleiton, o Keelan Voss, ele tem muita profundidade, tá? De história. Então ele acaba virando temporariamente, mas ele acaba voltando à luz, né? Porque a Asajj Ventress, né? Pra quem não tá ligado, a Asajj Ventress, ela é apresentada pra gente como vilã, mas ela também tem um lado do bem. Ela também se torna Jedi, né? Acaba trocando o lado sombrio pelo lado da luz. E acaba que ela acaba ajudando o Keelan Voss a ir pro lado da luz, né, cara? Então, em um confronto final ali, a Ventress acaba se sacrificando nessa batalha com o Conde Dooku pra salvar a pele do Keelan Voss. Claro que isso aqui é um Legends, né? É um livro. A gente não sabe ainda, na minha opinião, acho que a Disney acaba levando isso daqui como filler, mas é importante lembrar que a história do Keelan Voss é muito importante pra história. E que nem o Cleiton falou, ele pode ser um personagem que facilmente seria utilizado junto com o Cal Kestis, junto com a Ahsoka, em adaptações, né, cara? Pô, o que os caras estão esperando, Cleiton? Me fala. Até na hora do... Ele é importante para o 66, cara. Ele conseguiu escapar. E, tipo, ele conseguiu escapar e tá vivo.
Exato, ele tá vivo, tá ligado? Ele- Ele tá vivo e além dele tá vivo, ele tá criando outros Jedi, tá ligado? É como Exato. se ele estivesse criando a própria ordem dele. Exato, E ele cria pegando uma um rede monte de de fuga. criança sensitiva à força, tá ligado? Exato. Então ele acaba. Mano, o Killan Voss tá aí um personagem que tá vivo até hoje. Que eles têm que usar. Eles tinham que usar, cara. Na minha opinião, junto com o Caucasian, ele é uma baita dupla. Até a Sage Ventress também deveria ter alguma coisa no live action, na minha sincera opinião. Então, tipo, além de ter, né? Obviamente, pessoal, a gente tá falando do canônico, né? No Legends, por exemplo, pô, muitos outros personagens estão vivos. Muitos. Muitos outros personagens estão vivos. Muitos outros personagens são citados, são criados, tá ligado? Como o próprio Starkiller, que é um dos meus personagens favoritos, tá ligado? E na história do Starkiller tem outros Jedi, tem o pai e a mãe dele, que eram Jedi também, tá ligado? Então, tipo, eu fico me perguntando assim, quando eu penso no Legends, quando eu penso no canônico, nos Jedi que sobreviveram e tudo mais, até onde a Disney ela vai querer ficar nesse núcleo, no núcleo Skywalker, tá Nossa, ligado? que a gente já tá. A última trilogia desgastou bastante, né? Que a gente meio que já tá saturado referente a isso, tá ligado? Então, tipo, até onde? Então, tipo, eu espero que esses personagens que estão sendo introduzidos, né? Que estão aparecendo agora, o próprio Grogu, né? Até a Ahsoka pode seguir um caminho diferente, pode sair do núcleo Skywalker, tá ligado? Ela pode seguir o próprio caminho dela. O Killan Voss, né? O Cal Kestis, que não tem nada a ver com o pessoal do Skywalker. Obviamente ele tá vivendo ali no mesmo tempo, mas só que, né? Não tem ligação nenhuma, não sabe quem é Anakin, não sabe quem é Obi-Wan, não sabe quem é Ahsoka, tá ligado? Então esses personagens que eu acho que são o futuro de Star Wars, tá ligado? Na minha sincera opinião, eu acho a mesma coisa, cara. Eu acho que não. O Ezra, O muito foda. próprio Ezra, mano, verdade. A Sabine Wren, Exato. que tá sendo construída também pra isso. Exato. Então, personagens assim, específicos assim pra Disney, eu acho que ela não precisa se preocupar em criar, tá ligado? Acho que ela não precisa se preocupar em criar. Inclusive, quando eles criaram aquela série do Skeleton Crew, eu achei que eles contariam a história do Killan Voss, sabia? Quando anunciaram. Mas eles acabaram criando uma história. Tudo bem, Skeleton Crew é até ok, uma série okzinha. Tem umas coisas ali importantes e tal também desse que conta mais detalhes dessa época da República, Império e tudo mais, dos rebeldes e Império e tudo mais. Mas eu queria, pô, se tivesse uma parada assim do Killan, ia ser absurdo, cara. Ia ser animal. Seria. E ele merece, né? Tem tanto fã que gosta dele, tá ligado? Ele tem um design absurdo, cara. Os caras falam que ele é o brasileiro de Star Wars, cara. Ele tem, Parece, mano. tem uns detalhes mesmo, cara. Realmente ele tem umas coisas. Tem uma origem, assim, até de. Ele tem uma pintura na face que é do clã dele. Tem uma parada, tem uma pegada assim mais diferente de Star Wars, né? Algo mais voltado pra cultura, né? Então, pô, mano. Exato. E eu acho que a Ahsoka, ela poderia ser utilizada como uma líder, uma mentora de todo mundo, de toda essa galera aí, sinceramente. A Ahsoka e o próprio Killan Voss, né? Que eles vivem ali no mesmo... Devem ter a mesma idade, provavelmente, né? Eles poderiam juntar ali e fazer a própria ordem, tá ligado? Construir uma ordem nova, né? Mas aí o que atrapalha tudo isso é o que a gente sabe, né? Que... o futuro... É foda isso. Mas os sequels, né? É sequels que se fala? Eles atrapalham tudo, então eu volto a repetir, mano. Tem que descanonizar essa merda. Eu também acho. A gente aqui é adepto da ideia de que tem que descanonizar. Na verdade, Descanoniza, Cleitola, joga pro Legends, acabou. mas na verdade, Cleitola, já tá descanonizado. Sabe por quê? Já? Porque, mano, a gente determina que acabou. Pra mim não existe. Acabou. Na nossa cabeça não isso. existe. É Legends. Então. Que a Disney pega, por exemplo, esse livro aí que a gente contou a história um pouquinho aqui do Killan Voss, é um livro que pra Disney é Legends. Ou seja, é filler, Legends. é algo filler. Aham. Se é uma parada mais voltada pra filler, eu também posso falar o que é filler ou não. Então é isso, mano. Na minha opinião, o Sequels é filler, mano. E é isso. E acabou. Cada um com seu problema. Ema. E é isso. Bom, Muito galera, bom, mano. esse episódio de hoje a gente quis aprofundar mais na história da Ordem 66. Espero que vocês tenham entendido mais dos detalhes que o Clayton e eu falamos aqui nesse episódio. E, Clayton, considerações finais aí, cara. O que você achou? Mano, eu queria agradecer novamente, Macola, pela participação. Obrigado por me chamar, mano. É sempre uma honra estar aqui. Eu queria pedir aí pro pessoal também
mano, deixa aí pautas pra gente nos comentários. Comece a deixar pauta, né, tal. Pô, vocês querem que a gente fale do quê? Que a gente tenta trazer aqui. Obviamente, pessoal, eu e o Marcola, pô, a gente não é o Jorge Lucas, tá? A gente não sabe de tudo, então a gente comete erros. Eu falo, tem hora que eu falo errado mesmo, tá ligado? Tem hora que o Marcola fala errado. Tem hora que a gente pode confundir um pouco a ordem cronológica das coisas, mas acontece, tá ligado? E é por isso que a gente tá aqui, né? Pra gente debater referente a isso, pra vocês comentarem e a gente aprender cada vez mais, cada um aprender com o outro, tá ligado? E isso que é muito legal de Star Wars, inclusive, tá? O tanto que eu aprendi de Star Wars com o Marcola, pô, não tá escrito, tá ligado? Não, eu também aprendo direto com o Cleiton também, a gente conversa bastante sobre. A gente vai jogando um detalhe um pro outro assim e acaba tendo até essas ideias também de pauta, ideias de live. Então os seus comentários também ajudam bastante a gente, tá? E eu acho que é até legal essa questão da gente acabar errando, ou enfim, que a gente acaba tornando um papo, um assunto mais natural. Não é algo assim engessado, assim, não. A gente fala de forma aberta aqui e a gente quer realmente abrir a discussão. E vocês aqui nos comentários e também nos cortes comentam junto com a gente, né? E destrincham um assunto junto com a gente, né? Como a galera já faz, né? A galera gosta bastante, Cleitola. O pessoal engaja pra caramba, mano. Gosta. Eu fico vendo, fico muito feliz com isso. Então, pô, é legal esse feedback de vocês aí. Então, comentem. Se inscrevam no canal do Cleiton também, vou deixar aqui na descrição. O Cleiton tem 2 canais, o BK Souls, voltado pra, né, Souls Likes, e Cleiton BK. Falei, Cleiton, os seus canais aí? O BK Souls, igual a Marcola falou, é voltado pra Souls Likes, e o Cleiton BK eu tento focar em animes, tá ligado? Em geral. Antes era um canal de Digimon, agora eu tô em uma transição com ele e tal, pra focar em animes em geral, mas, pô, segue lá que tenho certeza que vocês vão gostar. Tá aqui na descrição. Não esquece também de passar no meu outro canal que eu tenho, né? O meu canal principal, Marcos Emílio. Enfim, passa lá no canal que vocês são muito bem-vindos em toda essa rede aí que a gente falou, né, Cleiton? Exatamente. E é isso, rapaziada. Agora mais um Conselho Jedi vai ficando por aqui. Que a força esteja com vocês. E é isso. Dá o teu tchau, Cleiton. Falou, família. Tamo junto e até mais. Tamo junto. Que a força esteja com vocês. Fui!